Muito bem, amigos, falamos da lição número 6, a parte de sábado à tarde, que fala sobre as duas testemunhas, e a Bíblia tem ela contém as duas testemunhas, o Novo e o Velho Testamento, ou o Velho e o Novo Testamento. E André Murray, um grande escritor, teólogo, ele escreveu o seguinte: assim como toda a palavra de Deus é dada por seu Espírito, assim também cada palavra dela precisa ser interpretada através do Espírito Santo. O versório da semana, Isaías 40, verso meia dúzia, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Como foi que a palavra de Deus sobreviveu? A Bíblia passou por muitos momentos bons e muitos momentos ruins ao longo do século, mas felizmente, pelo poder de Deus, a Bíblia prevaleceu. Inclusive, o grande francês Voltaire, ele disse: vou acabar com a Bíblia. E na casa onde ele disse essas palavras, foi assim depois comprada essa casa, e ali foi estabelecida a imprensa bíblica mundial, que já imprimiu bilhões de Bíblia para serem distribuídas pelo mundo inteiro. Então a palavra de Deus sempre prevaleceu. Muitos líderes religiosos, políticos, tentaram silenciar com seus esforços a palavra de Deus, mas não conseguiram. Muitas vezes eles usaram a força bruta para tentar silenciar, impedir as pessoas de pregarem o Evangelho, de produzir, de ler. Na França, quem era encontrado lendo a Bíblia era morto. Houve até uma reunião em que se pedia que as pessoas que encontrassem Bíblias numa casa destruíssem a casa e matassem todo mundo. Cerca de 167 anos antes de Cristo, o rei Antíoco Epifânio, ele resolveu acabar com toda a escritura grega, que era o Velho Testamento. Ele mandou que seus soldados buscassem e rebuscassem, entrassem nas sinagogas, arrancassem o que fosse de papel e queimassem. Os rolos eram queimados. E Antíoco Epifânio, ele imaginou que assim silenciaria o poder da palavra de Deus, mas não conseguiu. E o Velho Testamento está aí para nossa leitura e para aqueles que buscam o poder de Deus através da história. Na Idade Média, alguns líderes católicos, eles tentaram imitar o que Antíoco Epifânio fez. E eles então pediram às pessoas que se reunissem a fim de que pudessem fazer uma espécie de pacto contra a Bíblia. Alguns membros da igreja simples estavam lendo a Bíblia de maneira oculta, e isso criou assim uma certa divergência, porque o que os padres ensinavam, as pessoas que liam a Bíblia divergiam e diziam: não é assim que o Senhor está explicando, a Bíblia diz diferente. Não, mas nossa igreja tem esse pensamento, mas está errado. Isso levantou, então, uma intriga muito grande entre os membros comuns e, então, a classe sacerdotal. Por isso, eles resolveram que os rebeldes deveriam ser, assim, exterminados. Qualquer pessoa comum que possuísse a Bíblia, a não ser os Salmos, essa pessoa poderia ser presa e até morta. Por isso, eles foram chamados de hereges. E, então, os membros do sacerdotismo, eles passaram a vigiar as casas, a pedir informações, denúncias eram feitas por vizinhos para que as Bíblias pudessem ser exterminadas. Existe até a história dos valdenses, que um destacamento de soldados chegou numa casa procurando uma Bíblia, e a dona da casa, quando viu o destacamento pela janela, ela correu depressa, estava fazendo a massa, colocou a Bíblia no meio da massa e colocou no forno que já estava aceso. Os soldados chegaram, procuraram por toda a casa, porque havia uma denúncia de que ali havia uma Bíblia, mas eles não procuraram dentro do forno, que estava muito quente. Olharam o bolo sendo feito e foram embora. E depois que o bolo ficou assado, a mulher então tirou a forma do fogo, cortou o bolo de maneira assim cuidadosa e tirou a Bíblia do meio da massa. A Bíblia estava intacta. Foi chamada de a Bíblia assada. As pessoas eram terríveis procurando Bíblias e fazendo com que as pessoas fossem assim exterminadas. Quem quer que possuísse a Bíblia, era assim preciso eliminar toda a concorrência. Por isso, eles pensavam que eliminando a Bíblia ou os leitores, assim a mensagem bíblica desapareceria. Mas, pela inspiração, pelo cuidado divino, pelo trabalho de muitos heróis brilhantes, soldados de Cristo, eles protegeram esse tesouro para que ele chegasse em nossas mãos. Por isso o salmista Davi disse: a tua palavra é verdade pura, e quando eu achei, é como se eu tivesse achado um grande despojo, um grande tesouro. Como foi que a Bíblia sobreviveu? Os esforços de Antíoco Epifânio tinham como foco a nação de Israel. Mas as comunidades viviam não só em Jerusalém. Muitos judeus viviam, pelo menos uns 60% da nação judaica vivia longe de Jerusalém. De maneira que Antíoco Epifânio não conseguiu alcançar essas pessoas, e as escrituras elas circularam de maneira assim solene. Como relata
Atos 15, verso 21, dizia assim: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado a Bíblia é lida na sinagoga. Os livros de Moisés, o livro dos profetas, chamado de Antigo Testamento, escrito em grego, eles foram então assim sendo espalhados, porque os judeus estavam em várias partes do mundo. Na Idade Média, pessoas que amavam a Bíblia foram perseguidas, mas continuavam a traduzir e fazer cópias manuais das Escrituras. Os valdenses faziam cópias, colocavam dentro do forro do paletó, da blusa, e davam essas porções da Bíblia para pessoas ao longo do caminho que eles passavam. Por isso, em 1450, foi inventada uma impressora de tipos móveis. Havia uma impressora, mas era muito trabalhoso montar uma página da Bíblia numa impressora para imprimir. Com os tipos móveis facilitou bastante, e assim a Bíblia começou a ser impressa de forma mais rápida. Inclusive, o William Tyndale, quando ele foi preso, perseguido e preso, perguntaram para ele: como é que você, quem são as pessoas que têm ajudado você a espalhar a Bíblia? Ele disse: o bispo de Durham, por exemplo, é uma das pessoas. Os padres ficaram sobressaltados. Como? O bispo de Durham, ele é da nossa igreja, mas ele tem ajudado a difundir a Bíblia. Como? De que jeito? Ele me pediu, por exemplo, 200 Bíblias. Ele queria queimá-las. Eu vendi por um preço muito alto. E com o preço das 200 Bíblias que ele queimou, eu consegui imprimir mais 500. E assim a palavra de Deus foi espalhada. Tanto que na hora da morte dele, William Tyndale, ele foi enforcado antes de ser queimado o corpo dele. Porque as pessoas ficaram com um ódio dele. Porque ele tinha assim um bom argumento e ele venceu os sacerdotes com a sua argumentação bíblica. Tá? O resultado, a Bíblia foi perseguida por pessoas poderosas, líderes religiosos, mas o livro continuou a ser traduzido em milhões de exemplares, que ajudou milhões de pessoas a encontrar o caminho da salvação. Ellen White escreveu que cada pessoa estude a Bíblia sabendo que é a palavra de Deus e ela é tão duradoura como o trono eterno. Grande Conflito, página 302. A Bíblia é tão duradoura quanto o trono eterno. Por isso, Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus abençoe a todos. Que nessa semana estudemos as duas testemunhas e veremos como Deus tem planos para a nossa vida através da leitura da sua palavra. Deus abençoe a todos.